Nosso artesanato, hoje eu vou te mostrar como fazer essa pintura muito legal. Luiz Moreira mais uma vez com a gente. E essa é uma aula que as pessoas curtem porque a gente tira aquela ideia que a tinta de tecido enrijece o tecido, né? Exatamente, principalmente pela água com álcool, que facilita muito. É engraçado, não só facilita para deixar o tecido maleável, mas a gente vê que a tinta, ela parece que fica uma aquarela, né? Isso. O processo é bem esse mesmo, né? Como você dilui a tinta, ela dá um aspecto da pintura da aquarela, misturada, que quem conhece, a pintura da porcelana, onde você faz várias queimas para obter o resultado. Fica muito lindo, né? Fica bom, né? E não fica uma pintura chapada. Não, não. Não importa qual tecido que você escolha, né? Exato. Muito legal. Vamos anotar os materiais todos? Ó, o que a gente vai usar para esse bico de papagaio pintado sobre tecido preto? A gente vai usar tinta para tecido nas cores. Sugestões aqui do Luiz: branco, vermelho vivo, verde oliva, verde folha, azul turquesa, amarelo ouro, sépia e púrpura. Pincel de cerdas duras, pincel de cerda macia e também o pincel filete. Tinta dimensional na cor prata. Tinta dimensional na cor prata. Pulverizador. Aqui dentro a gente tem um copo de água e um copo de álcool a 92 graus. Os dois estão aqui dentro, tá? Misturadinho já. Uma placa de madeira. O pano de copa na cor preto. E o lápis branco. Isso. Só isso. Aqui você passou o verniz mordente, não? Não, cola permanente? Cola permanente. Como você passou? Nada, ela fica no tom cru mesmo, porque se você colocar cola permanente, você está usando água e álcool. Essa cola vai umedecer, vai soltar e vai ficar toda na costa caca, né? do tecido. Isso. Isso me auxilia na E como tinta. a gente umedece o tecido com água e álcool, então ele não se movimenta. Isso, exato, ele fica fixo sobre o tecido. Legal. O que você tem que lembrar é que no caso do tecido preto, a gente não tem o auxílio de um carbono escuro. Ou você utiliza um carbono de cor clara, ou então aqui no caso a gente vai utilizar realmente o lápis branco. Tá. Então um lápis branco desse é normal, lápis aquarela, ou qualquer um, muitas vezes dá lápis de costura, que já tem, você também consegue. Tá. Vou colocar as cores aqui para a gente poder estar iniciando. Isso facilita bastante colocar num azulejo, né? Então, ó, veja bem, o azulejo aqui, ele vai facilitar bastante. O primeiro ponto, plástico. eu coloco aquele filme, porque na hora de lavar facilita, essa tinta não vai para o esgoto, não contamina a água, você consegue eliminar ela. Outra utilidade do azulejo, a tinta, se ela ficar exposta, aberta, ela vai ficar grossa. E nessa técnica nossa não dá muito resultado, ela precisa ter nessa consistência então você vai pegando maleável. Aos pouquinhos, né? Isso. Olá. Mantenho o vidro sempre fechado, caso precise mais eu estou colocando você vai recolocando a carga. Sobre, eu costumo desprezar do que pegar esse pouquinho, tentar guardar, e isso vai fazer com que a tinta resseque mais ainda. E a textura aqui dele já está um pouco mais seca, né? Mais porque ele durinha que fica normal. exposta ao ar-condicionado, ao sol. Não tem jeito, né? Então a gente não tem. Bom, colocado as tintas, as cores básicas que a gente vai trabalhar, eu tenho aqui o nosso pano que vai servir de amostra. Então eu já risquei. Faça um risco simples. Simples. Né? Com o lápis branco, você vê que o lápis ele vai pegar tranquilamente. Até para quem não sabe fazer um risco à mão livre, ou pega um risco, como a gente daqui a pouco vai mostrar, e passa para cá, né? Ou mesmo com o lápis, né? Tá. Bom, segredinho, pegar a água e o álcool, vou umedecer todo o tecido. Tem que ser álcool 92 graus, né? Senão não dá certo. Senão ele vai desbotar muito na hora de lavar. Então o que o 92 vai fazer? A mão ficou úmida. Mas não tira o lápis, ó. Não. E o álcool com a água vai abrir a trama do tecido para a tinta poder fixar. Por isso que aqui o tecido continua sendo maleável. Uma vez pintado, não muda a característica dele, a textura. Agora, para o pessoal que já viu em outras vezes aqui fazendo a demonstração, o tecido preto, ele tem uma outra modo de ser preenchido. Então,
Nos outros eu começava com a linha 456, que era um pincel duro. Aqui a gente só vai utilizar um pincel de cerdas macias e temos que utilizar o próprio fundo do tecido preto para dar volume. Ah, então aqui a gente já tem a sombra. Isso. É o contrário do que a turma acha. Vou encher de branco e depois eu vim com a cor. Daí vai ficar aquela coisa plastificada e chapada. Tá. Por exemplo, as flores. Sempre eu vou pegar a cor que eu quero, no caso aqui o vermelho vivo, no pincel, e branco junto. Dupla carga. Dupla carga. Como que essa flor, ela é o mesmo processo da folha. Eu vou passar do meio para fora. Ah, você já vai usando o fundo, olha lá. É pouca tinta. E... no sentido contrário. Então, o segredo qual é? É você colocar a tinta. Algumas vezes ela vai ficar escura, outra clara. Então você já vai demarcando aonde você vai querer os pontos de luz no seu desenho. E o fundo preto já vai corresponder sombra. Lembrando que todo desenho é feito de luz, que seria o branco, e a sombra, no caso, as cores mais intensas. Então ficou muito fácil trabalhar. Ficou bonito. Engraçado, o fundo preto realça mais ainda. Realça. Às vezes a gente acha que vai deixar apagado. Fica tão lindo. Você vai ver que depois lá nas amostras, eu trouxe no tecido vermelho. Também fica bonito. Eu trouxe uma bolsa no tecido azul que estão feito pássaro. É que ela tá dobrada, não tá dando para ver tudo, mas é um pássaro. Nossa, vou mostrar depois com os filhotinhos. Não, não é esse, não, é azul, gente. A bolsa lá. Tem o pássaro. Os filhotinhos. Aí a gente tem tons mais claros também. Bege, azulzinho, que aí volta o processo normal. Ah, que coisa mais linda. Eu vou virar pra gente ver a cabeça do pássaro. A mamãe direitinho. Ah lá. Então você consegue esse efeito sobre o tecido colorido, olha lá. Parece uma foto, não parece, Luiz? Então, olha lá os filhotinhos. Perceba que os pontos mais escuros que estão sobre ele é o tom do tecido onde não foi preenchido. Mas é incrível, eu não sei como você descobriu essa técnica. Muito lindo. É um passatempo que virou profissão. Que passatempo bom. Que poderoso esse seu. Bom, aqui agora a gente tem as folhas. Como é Natal, vamos colocar um verde assim um pouco mais alegre. Então a gente tem verde musgo, verde oliva, branco. Três cores. O processo, abriu, novamente, fechou. O que você não pode no tecido preto é ficar fazendo isso aqui, ó. E vai, bate. Ele vai fosquear e vai sumir tudo. Eu perco essa nuance do fundo, né? Isso. Essa sombra. Ele vai começar a ficar fosco, ó, porque a gente precisa dessa transparência que vai dar um efeito, por exemplo, assim, de um vitral. Aquela coisa com aquele reflexo. Então, sempre duas cores. E sobe para um lado e no outro, desce. Isso parece ser simples também, mas é o que dá um efeito também, parece não digo de sobreposição, mas de movimento da folha, né? Exato. Que é isso, você já vai trabalhando com o sentido do trabalho. Que lindo. Bom, nesse caso, se eu deixar o miolo sem uma base, o amarelo não vai pegar, porque o tecido é muito escuro. Então você vem com algumas batidas, deixando bem ele regular, né? bem regular, falhado, para ter pontos mais escuros e mais claros. Tá. Feito isso, esse pano tem que aguardar uma secagem de 72 horas. 72 horas nesse processo? De 12 horas, desculpe. 12 horas. Mas o que é? Ah, a umidade está seca. Não. 12 horas é o tempo que a tinta vai entrar na trama do tecido, fixa, e aí sim você vai ter ele bem maleável. Se eu esperar 2, 3 horas, eu não vou ter essa característica, né? Não, a hora que você vier trabalhando, essa tinta vai soltar ou então ela vai ficar fosca. Você vai esfregar a outra cor por cima e ela vai fundir. Então ela não vai dar volume. 12 horas para conseguir ter no esse mínimo. efeito. No mínimo. Pode até mais. O que vai ocorrer? Ela vai começar a secar e ela começa a ficar mais intensa. Ó. Olha como muda. Que daí ele secou. Aqui parece que a gente nem via aqui esse tom. Isso, que conforme ele vai secando, ele vai realçando, ó. Que lindo. Você pode ver que a textura... Parece que é uma estampa, não uma pintura no tecido, né? Bom, feito isso, novamente, 12 horas. Molha de novo. Molho de novo. Tá.
Agora, outra dica é assim, a pessoa vai idealizar, bom, eu vou colocar aqui uma sombra amarelo, não vai pegar. O tecido escuro, ele reage de uma outra forma, não é que nem o branco, que toda a tinta que você vê na embalagem vai ficar bom assim. Aqui. E como que eu tenho que fazer no escuro sombra? Aí você vai com o teste. Por exemplo, nisso daqui, a gente vai usar uma cor mais intensa, mais vibrante. Poderia ser o verde. O verde, mas não vai ficar cheguei? Não. Não. O azul. Azul? Você não acha estranho? Então, a gente não vai usar uma sombra em volta. A gente vai usar aquela sombra interna para separar os elementos para criar volume. Em azul? Você vai ver o efeito. Ó, tenho duas folhas. Certo. Esta folha está por baixo. Tá. Ela tem que ficar mais escura. Eu vou aplicar azul em cima e ele vai dar um tom espelhado. Ai, que lindo! Não fica aquele azul chapado. Não, esse eu azul falei é forte, hein? que ele muda. Esse aqui é o azul turquesa, é o mais intenso que tem. Então, você vai ter que colocar cores assim, bem que não sejam bem contrastantes mesmo, que não tenha nada a ver com o elemento. Não pode combinar. Por exemplo, aqui, olha, a flor vai estar por baixo. Então, azul em cima do vermelho. Se tivesse molhado, ele iria formar marrom. Aqui ele deu Ele mantém as camadas todas, isso, né? ele dá um aspecto azulado. Olha, É bem o efeito do espelho, né? Ó, aqui eu estou escurecendo. Olha, tirei a tinta. A gente já conseguiu vários volumes. É verdade. Então, aí, em cima desse tom, eu consigo aplicar cores mais escuras. Por exemplo, o primeiro era o vermelho vivo, agora eu estou pegando púrpura e branco. E aí vem de novo. De novo, então o meio sobe, abriu ele bem lentamente, E puxa. púrpura e branco. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está usando esse tom, o que eu poderia usar de verde que você disse seria esse tom aqui, que Isso. é um tom mais forte do Isso, o verde né? musgo, um verde folha. Esse aqui é verde o quê? Musgo. Esse aqui é musgo? Esse Não, mais esse é o forte? folha, desculpa. Ah, é o folha, né? Folha, é. Porque, olha, ele embora tenha uma tonalidade bem forte, como você disse. Deixa eu pegar o azul, até para o pessoal entender. Isso. O quanto que no fundo preto, ele dá um outro tom, ó. Esse azul é o azul que a gente está usando. Você nunca diria que este é o azul que vai dar este efeito Esse aqui. efeito. Porque aqui não parece um azul. Ele parece uma nuance de um anoitecer iluminado diferente, não é? Exato. É essa a ideia mesmo. Então, olha, agora como tinha embaixo branco e vermelho, e eu venho com o púrpura e branco, sempre pegando o escuro para depois o branco junto. Tá. Então, ele vai dar esse efeito de transparência. No caso das folhas aqui, a gente já pode pegar um pouquinho do branco puro e ir trabalhando algumas nervuras. Bem delicadinho, Bem né? delicado, que ele tem aqueles risquinhos. E você usa um número muito pequeno de opções de pincéis. Você não precisa de uma gama infinita Não. de pincéis para dar esses Aqui efeitos, você vai ver né? que com 3, 4 pincéis a gente consegue o efeito. Olha. E pincel seco, você está passando agora, não? Não, sempre a gente úmido. dá uma hidratada no pincel para ele correr com mais facilidade, Mesmo nessa finalização. mesmo na finalização. Então, onde há o a gente pega o escuro de novo e vem trabalhando. Agora que dá para entender o porquê que a sua pintura, ela tem um efeito aquarelado, porque ela é feita por partes, né? Isso, são camadas finas, uma sobre a outra. De cores e tonalidades diferentes, Isso, né? porque quando você estivesse trabalhando com as duas camadas e elas estivessem úmidas, ela fundiria e daria uma terceira. Mas não daria nunca esse efeito que está Não. dando aqui, olha. Então, como aqui foi feito isso, ele dá esse efeito diferenciado. Que lindo. Feito a flor. A folha, ela já está com a parte escura. Já. Então, eu venho com um pouquinho de luz do lado contrário. Porque você usou o fundo preto como a sombra. Isso. Eu queria uma dobra. Olha, que lindo. Que lindo, hein? Essa outra aqui, vou pegar amarelo ouro e branco. Esse amarelo forte, Sobre ele, na parte azul, que legal. ah lá, ele vai dar o espelhado, tom de luz. Gente, olha que coisa linda que ficou aqui. Você colocaria vermelho numa folha? Nunca, menina, mas vindo de você eu já sei que vai ficar vermelho bonito. e branco. Então essa folha, ela vai ter o reflexo da flor sobre ela. Então ela vai dar aquele efeito espelhado, ela refletiu
Olha, a gente acha que o mais difícil é a gente saber pintar, não é? É a gente compreender a técnica para depois a gente simplesmente aplicar em tudo, não é? Mas é isso, olha. Olha que lindo! E sabe o que é muito interessante? A gente nunca vai ter uma pintura igualzinha que a outra. Não, trabalhos são únicos. Por exemplo, verde, folha, Tá. amarelo, ouro e branco. Pincel carregado. Vamos fazer Uns a letra arabescos? C. Isso, o arabesco, ó. Colocou. Ah, que lindos complementos, né? Verde, folha, Amarelo. musgo e branco. Mudou. Ele vai dar um tom mais acentuado. E como você continuou com o mesmo pincel, que ainda tinha um pouquinho de amarelo, e dá uma leve amareladinha em algumas Ó, você partes, pode né? passar aqui por cima. Olha que legal. Branco, aquela sujeirinha que ficou. Pincel bem em pé. Você vem Ah, trabalhando. que lindo. Quer um arabesco diferente? Azul e branco. Mas ele estava junto do verde, olha que tão Então a bonito gente vai que ficou. reaproveitando, ó. Que lindo. Que chique, né? O miolo, vamos lavar. Do mesmo jeito que você fez aquele pássaro com os filhotes? Foi a mesma coisa. Eu apliquei uma base, depois eu vim com uma segunda cor. Lá é branco com azul mar, que é mais intenso do que esse, mais assanhado para dar aquele efeito Mas e nas ali penas. na parte mais escura das penas do pescoço? Ali tem um pouquinho só do preto, mas é o fundo do tecido. Ah, é o Você está fundo vendo o que você céu usou? que Tô. tem? O céu foi só a sujeira do branco fazendo aquela noite. As folhas da árvore foi no mesmo sistema dessa, são verde oliva, branco e verde musgo. Dentro do biquinho do filhote você pode ver que foi vermelho com branco, só que o fundo, nesse caso, é azul marinho, ele alterou, deu marronzinho. Então a gente tem que sempre lá. lembrar, olha que legal. A reação que vai ter A as reação cores. que vai ter. É como você disse, é diferente da gente usar um fundo claro, que a cor que a gente colocar é a que vai ficar. Isso, aqui por exemplo, não. aqui a gente tem um pano pintado em vermelho. Olha, o tem um bico vermelho. de papagaio sobre o vermelho, ó. Ah. Ali. Olha que Ah lá. bonito. Foi o mesmo tom desse, só que a reação no fundo vermelho, as É folhas, outra. o verde vira marrom. As folhas você fez com os mesmos verdes que você usou Musgo neste? e oliva, só que daí Olha. devido à textura, o fundo do pano, Muda ela totalmente. fica escura. Que lindo, né? Então você Muito tem essas bonito. opções. Agora, já pensou para o Natal fazer uma toalha de mesa com o barrado assim todo pintado? Fica que bonito que não? fica. Opa! A toalha vermelha. Tá bonito, né? Ó, amarelo, legal. ouro e branco. Só no miolinho, umas batidinhas, né? Isso. Olha lá. A parte do miolo de baixo, sempre um pouco mais escura, alguns tons de sépia. Legal, né? Ainda tem aquelas folhas de sombra que a gente coloca. No caso desse, ó, Vermelho? vivo e branco. Aqueles galhos. Ah, que lindo. Eles iluminam e complementam tanto, né? Olha, Enriquece o trabalho. vermelho vivo e branco. Está vendo que aqui eu já peguei essa sujeira que está Olha lá, aqui no essa cantinho. mescla Ó. de cores. Então a gente nunca mistura a tinta, sempre vai pegando e vai deixando, ó. Peguei ela. Ficou Tem um pouquinho de verde, um pouquinho Olha de lá. amarelo, ó. tudo no pincel. Olha lá. Então, vamos lá, ele bem em pé, já deu outro tom. Olha que bonito. Lindo, né? Outra dica também interessante é a gente colocar o dimensional. Mas ali você colocou dimensional? Tenho. Ele ficou tão bem delicado. Isso que é. Porque o que o pessoal costuma usar isso daqui, ele é grosso, sobretudo. Então, no lugar de parecer Natal, vai parecer escola de samba, de tanto brilho que tanta tem. alegoria, né? Então, o que a gente faz? Você coloca ele, sempre essa parte do tubo, ela é mais gordinha. Tá. Então, é aqui que você deve Bonita, né? Eu vou isso. usar. Ele é bem em pé, a gente testa, saiu, tá carregado. Então, você vem bem de leve, ó. Ah, muito finos Isso. os riscos. Fino e não é contínuo, inteirinho, ó. Você faz algum pedaço intercalados e outros contínuos em volta do miolo. O mesmo material você pode usar do mesmo jeito, mas com efeitos completamente diferentes, né? Porque senão ele vai ficar também chamando muito a atenção, ó. E você não passa em todos os contornos se o pessoal também. quiser fazer alguns arabescos, ó, Olha que legal. sobre o fundo escuro, alguns galhos,
você tem como tá trabalhando. Legal, pintinhas. Ai, muito lindo, parabéns, viu? Chique demais. Agora, se o pessoal quiser aproveitar e fazer aquele rendado, que nem ocorreu naquela amostra, foi feito esse mesmo rendado com o pincel filete. Você pega o branco, coloca em alguma das junções e puxa, ó. Ah, que delicado. Seria aquelas estrelinhas que você fez ali no céu dos passarinhos. Isso, exatamente. Olha lá. Ah, que lindo, hein? Com 5, com 4, aí vai questão de gosto. Mas que lindo, né? Você vai pintando, eu vou imaginando uma barra de uma toalha de mesa, de um vestido. É só um vestido de noiva feito assim, uns desenhos aquarelados. Fica bonito. Nossa, eu já bonito, fiz né? um vestido onde era tudo em rosas amarelas e margaridas. Mas faz tempo, hein? Faz. Faz uns bons aninhos, eu lembro. Um dos primeiros, mas era muito bonito, né? Um dos primeiros. Mas era muito lindo. Olha, na camisa dá pra gente ter uma ideia. E olha que interessante, a camisa, ela é listrada. E a flor, a pintura, ela ficou com uma nuance, claro, do fundo do tecido, mas que não choca, pelo contrário, dá uma leveza para a pintura, né? Ficou bonito, né? Ah, não, ficou lindo, muito bonito. Uma camisa que você tem, uma peça de roupa que você tem enjoado, ou você quer comprar para ganhar dinheiro, boa oportunidade. Por falar em boa oportunidade, deixa eu passar para vocês o telefone do Luiz Moreira, porque tem muitos cursos também, né, Luiz? Tem. Semana passada, esse final de semana, saí de Campo Grande. Mato Grosso? Legal! Trabalhei lá, agora a gente tem Caconde, tem Minas, Barbacena, que tem delícia. Várias cidades ainda até final de dezembro. Então dá para você aproveitar e aprender muita coisa. Não digo aprender muita coisa para ganhar dinheiro no Natal, não, porque com esse tipo de técnica é ganhar dinheiro para a vida toda, sem falar que é uma delícia. Muito gostoso. E a gente transformar um pedaço de tecido sem graça, sem valor, numa peça tão linda, né? Olha, essa caixinha foi feita aplicado vidro líquido em cima do tecido. Você pode aplicar vidro líquido no tecido? Essa pintura aceita. Você pinta o tecido do jeito que você quer, faz uma decopagem. No caso ali, você aplica goma laca ou termolina leitosa. E depois deixa secar bem o vidro líquido. E aplica vidro líquido. Que ideia boa! Telefone do Luiz Moreira, 0 operadora 19 3496 1893. 3496 1893. Mas não esqueça que é 0 operadora 19. Deixa eu mostrar aqui esse kit maravilhoso da vitrine do artesanato. A gente sabe o quanto que nós, enlouquecidas por artesanato, quando a gente vê uma aula como essa, a gente quer aprender a fazer tudo rapidinho, né? E o bom que a vitrine do artesanato traz pra gente nesses kits essa possibilidade. Faz parte do kit, ó, essa apostila de riscos do Luiz Moreira, que tem, ó, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Olha que legal, esses riscos todos, como a gente tem muita dificuldade, ó, em tamanho para você pintar. Aqui você simplesmente transfere para o tecido que você quer. Olha, vários motivos. Bonito, né? Olha, e desenhos riscos exclusivos também. São 3 folhas dessas que você vai receber com vários motivos diferentes. As 8 tintas para tecido da Acrylex, que são essas tintas que, como a gente falou muito bem, que tem uma variedade de cores, mas sempre uma qualidade que a Acrylex não precisa mais de grandes comentários. 3 pincéis específicos para a gente usar na técnica, mais um pano de copa preto, um pano de copa vermelho, aqui ó, a nossa tinta também dimensional prata da Acrylex, e de presente, para quem levar o kit hoje, você leva ó, um DVD de pintura em tecido molhado do Luiz Moreira. Isso tudo, essa oportunidade de você ganhar muito dinheiro por 6 parcelinhas de R$ 29,90. Olha que barato, 6 de R$ 29,90. Pouco. O DVD que é presente, você aprende a fazer técnicas, formas, né, de aplicar essa técnica bem diferentes e, claro, como eu disse, uma oportunidade de você ganhar muito dinheiro investindo tão pouco, só 6 parcelinhas de R$ 29,90 mais frete, pago no seu cartão de crédito. Você pode tanto acessar o site da Vitrine do Artesanato, acesse, porque lá além de ser muito fácil de comprar, você também vai ter outras opções de outros kits muito legais como este. O site é vitrinedoartesanato.com.br. Ou também, por que não, ligando e fazendo seu pedido agora pelo telefone, você recebe em casa. 0 operadora 11 3382 2000. 3382 2000. É a Vitrine do Artesanato facilitando a vida da gente e trazendo mais do que isso. Não só facilidade, mas qualidade e valorização ao artesanato, né, Luiz? É isso aí. Parabéns, muito Obrigadão. Lindo. Deixa eu mostrar as outras peças do Luiz. Olha essa daqui que linda, ó. As rosas, olha que chique. Que bonito, né?
Muito delicado. Gente do céu. Ah, e as hortênsias. Olha, gente, eu estou desfazendo tudo que está tão arrumadinho aqui, ó. Olha que lindo esse, um jarro com as hortênsias. Bonito, né? Olha, um paninho de prato que você paga R$3. Olha quanto que você pode vender a mais, simplesmente pintando, né, Luiz? Opa, dá para valorizar muito, né? Nossa. Ainda mais se for um linho, tipo um caminho de mesa, uma peça que nem você estava querendo, uma Fica toalha bonito, de mesa, né? Uma toalha de banho, jogo americano. Lençol. Lençol, Você trouxe já um vira, lençol, tá lindo. Com a fronha, né? É, que era só os temas de navios, né? Nossa, muito uma bonito. marina. Você consegue fazer tudo. Com Dá essa pra mesma fazer. técnica. Exato. E com facilidade. Você viu? Não precisa ser uma expert em pintura para conseguir, não. Luiz, volta mais vezes. Obrigada. Volta com novidades. Parabéns. Valeu, obrigado. Muito legal. A gente se